Boa tarde a todos. Vamos começar o webinar? Primeiro, eu gostaria de começar aqui com algumas instruções gerais, né? Esse webinar está sendo gravado, eu gostaria de informar. Vamos lá. Por favor, durante a apresentação, desliguem o microfone, tá? Se vocês tiverem perguntas conforme eu for rodando a apresentação, vocês podem ir escrevendo no chat ou que eu vou responder lá no final, né? A gente vai ter um bom tempinho, acho que o webinar dura uns 40 minutos no máximo, tá? Sem problema algum. Fiquem à vontade para interagir durante a sessão de perguntas e respostas. Por favor, vamos levantar a mão. Aí abrir a câmera, que é bem legal, e aí você fala a sua pergunta. Se você não quiser, você escreve no chat que eu também respondo. Nós temos o convidado do CNPq, o Flávio Villani, que ficou de participar, mas ele está com um problema ali numa reunião. Vamos ver se ele consegue. Se não, eu mesmo toco o webinar inteiro, tá? Essa apresentação que eu vou fazer, eu vou enviar para vocês no final da tarde de hoje, no formato PDF, tá bom? Vamos lá. Bom, o webinar é sobre a chamada pública, MCTI, CNPq, CIS e SAAB, 37-2023, que foi aberta em dezembro de 2023, no dia 8, e fecha no final de fevereiro. Eu sou Alessandra Olmo, diretora do CISB, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro. É um prazer ter vocês aqui hoje conosco. Espero que vocês passem a fazer parte da nossa rede de pesquisa Brasil-Suécia. Contar um pouquinho da história, tá, desse acordo. CNPq vocês sabem que é um programa de mobilidade de sucesso, com certeza. O primeiro acordo foi assinado em 2011, no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Naquele tempo, o acordo ofereceu 100 bolsas de pós-graduação em 4 diferentes categorias, tá? O Ciências Sem Fronteiras termina em 2017, aí nós renovamos um acordo a partir do aprendizado do primeiro, né? Como eu disse, um caso de sucesso, oferecendo 50 bolsas, e o ano passado, não, em novembro de 2022, uma nova renovação. Oferta de 50 bolsas, uma chamada por ano, em cada chamada, 10 bolsas ofertadas. É um programa de mobilidade que estimula a colaboração, né, entre indústria e academia por meio de mobilidade, tá? Até o momento, o que a gente já tem de resultados de números? 8 chamadas conjuntas, a primeira foi em 2012, quase 500 submissões de projetos, né? Foram 67 aprovados, 61 implementados, ou seja, pesquisadores que assumiram uma bolsa na Suécia, né? Alguns por N motivos. O pessoal da pandemia, a maioria não assumiu a bolsa. Lá naquela época que nós tivemos uma chamada na quinta chamada. Teve gente que foi assumir uma bolsa no Canadá, não assumiu essa bolsa na Suécia, por aí vai, tá? Sempre. Por favor, tem alguém com o microfone aberto. Poderia fechar? Por favor. Obrigada. Então, vamos lá. 61 bolsas implementadas, 25 de doutorado sanduíche e 36 de pós-doutorado. Conexão entre as universidades, que é um importante resultado. Os bolsistas brasileiros, eles são oriundos de 23 universidades diferentes. Se vocês olharem aqui do lado direito, tem o mapa do Brasil, né? Obviamente, a concentração é muito forte no estado de São Paulo, mas tem gente do Rio Grande do Sul, do Pará, do Nordeste. Então, de todas as regiões do Brasil. Acho que é um importante resultado do programa. E os hosts, né, que são destino na Suécia, 9 diferentes institutos de pesquisa e universidade. A maioria é universidade, você enxerga aqui todos os logos aqui embaixo dessa tela. Bom, sem dúvida nenhuma, é uma parceria de sucesso, né? Já estamos na nossa nona chamada, né, conjunta. Qual que é o papel do CISB, né, que é a organização que eu sou a diretora? Divulgar a chamada na sua rede, nas principais universidades, grupos de pesquisa, por meio de uma campanha de marketing. Começamos ali no dia 12 de dezembro, né, na nossa mídia social, e-mail marketing, fizemos mapeamento, né, de vários grupos targets no Brasil por meio de inteligência tecnológica, usando a base de dados, principalmente do CNPq. Temos um hot site especial, o nosso site, e o webinar, que é uma ferramenta muito interessante para a gente divulgar e tirar dúvidas, né, atrair pesquisadores que queiram aplicar. A gente também tem o papel de facilitar a conexão
entre pesquisadores brasileiros ou que tenham um visto de permanência, né? Não necessariamente precisa ser brasileiro, tá? E os pesquisadores das universidades suecas, que são os hosts, e os supervisores da SAB. Muitas vezes você quer fazer uma aplicação, você não conhece ninguém na Suécia, nas universidades. A gente está aqui para te ajudar e tem uma tela que fala especificamente sobre isso. Se você ler a chamada atentamente, você vai ver que a chamada ela propõe que você receba uma bolsa do CNPq e um complemento de 50% da SAAB. E quem paga esse complemento de 50% é o CISI por meio de um contrato específico totalmente desconectado do contrato do CNPq, tá? Também acompanhamos os projetos, é nosso papel, tá? Pedimos os reportes, né, relatórios semestrais para quem está na Suécia, olhando os resultados, o impacto, e também a gente dá um grande estímulo à continuidade da colaboração com seus parceiros que vocês encontraram lá na Suécia e desenvolveram a sua pesquisa, tá? Ou seja, o engajamento da rede, tá? Bom, sobre a chamada. Uma chamada pública que vai selecionar pesquisadores brasileiros interessados em desenvolver projetos de pesquisa em instituições de excelência na Suécia, a gente diz, em colaboração com a SAAB, que é uma indústria, tá? A chamada prevê até 7 bolsas de pós-doutorado e 3 bolsas de doutorado sanduíche em instituições suecas, ok? Sem dúvida nenhuma, ampliar a colaboração científica e tecnológica entre os grupos de pesquisa do Brasil e da Suécia, tá? Em áreas definidas pela chamada, essas áreas são definidas em consenso entre o CISB, a SAAB e o CNPq. É bom a gente reforçar isso, tá? Como eu disse, bolsas na modalidade de pós-doutorado, doutorado sanduíche, com um complemento de 50%, tá? Por parte da SAAB, ou seja, é um valor bem legal, bem interessante para vocês estarem lá na Suécia. A data limite para submissão, 29 de fevereiro de 2024, tá? Esse ano é um ano bissexto, é a data limite. As áreas. São 6 áreas, essas são as áreas que já têm sido colocadas na chamada já há algum tempo, não houve modificação esse ano, tá? Vocês encontram exatamente esse texto lá na chamada. Redes de comunicação, sistemas autônomos, desempenho humano, materiais, propulsão e engenharia aeronáutica. Se você não tem conexão, isso é bem legal, tá? Se você não tem conexão, quer dizer, você quer aplicar a sua bolsa, o projeto, não conhece um professor em nenhuma universidade na Suécia, não tem nenhum contato, ou também não conhece ninguém na SAAB, muito provavelmente, por favor, envie sua ideia de projeto para nós, tá? A gente tem um template lá disponível nesse endereço aqui embaixo, ó, cis.org.br, cnpq-cis.sab, que é um hot site, um microsite, né, como a gente chama. Lá tem um template em PDF, tá? E o que precisa ter lá? Você tem que escrever em inglês, por favor, tá? No máximo 2 páginas. Colocar um título preliminar do seu projeto, qual é a área tecnológica, a sua área de interesse, universidade sueca, muita gente já tem universidade sueca, tem um professor que vai ser o host, mas não tem um supervisor da SAAB, então pede apoio para a gente. Ou não tem nenhum contato, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Você descreve basicamente a sua ideia de projeto e coloca uma descrição básica do seu CV e também coloca o seu CV Lattes, que é sempre importante para a gente sanar alguma dúvida, tá bom? E envia esse template preenchido, pode ser em Word ou em PDF, tanto faz, tá? Para o nosso endereço, para o nosso principal canal, projects@cise.org.br. Que legal. Aqui, ó. As propostas, elas devem ser submetidas na plataforma Carlos Chagas, tá? Isso está escrito lá na chamada, o item 6, de acordo com várias regras. O que é importante? Vocês não podem esquecer. Tem que ter uma declaração de concordância de um representante da SAAB, geralmente nós o chamamos de supervisor, tá? Quem tiver essa declaração de concordância, sabe, tem uma carta padrão,
né, o de acordo, para dar para vocês, e tem que ter uma versão em inglês do projeto, tá? Isso está escrito na chamada. Isso é interessante vocês observarem. Eu recomendo quem tiver interesse na aplicação ler atentamente a chamada. Eu, CISB, não tiro dúvidas da chamada. Aí você tem que tirar dúvidas com o canal do atendimento do CNPq, tá bom? Outra coisa, sobre o visto, né? Se você tiver pensando em aplicar, é legal você olhar um pouquinho o seu planejamento da sua vida, porque a maioria aplica para ficar 1 ano na Suécia. É importante saber quanto tempo demora para você obter um visto de permanência na Suécia ou o Permission Residence, que eles chamam, né? Ou para residência. Aqui a gente tem um site, é do Ministério de Imigração, e lá você consegue observar qual é o tempo médio para obter o visto, tá? Quem vai sozinho, solteiro, geralmente é mais rápido que vai em família, tá? Isso acho que é meio óbvio para todo mundo. Mas dá uma olhada lá, porque muitos dos projetos têm um cronograma, quando você assume a sua bolsa, inicia na Suécia, e também o que você vai conversar com o seu host quando você estiver discutindo o projeto. Tá? A previsão da chamada são os resultados até junho, né? Eles estarem sendo publicados, a gente vai trabalhar para que seja dessa maneira, mas é interessante você se organizar a sua vida quando é que você começa. Então, você dá uma olhadinha lá, tá? Para saber o tempo médio de obtenção de visto. Por que que é importante? Desde quando começou a guerra da Ucrânia, né? Há quase 2 anos, a Suécia tem recebido muito refugiado, então o tempo aumentou muito de obtenção de visto, mas o governo sueco já tomou medidas para separar em 2 filas diferentes, tá? Uma coisa é refugiado e outra coisa são para pesquisadores, né? O pessoal da área de ciência e tecnologia, no sentido de agilizar. A gente já sabe desse compromisso do governo sueco sobre isso, tá bom? Que mais? Bom, vamos lá sobre alguns testemunhos. Um momentinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Falando aqui sobre testemunhos. Aqui a gente tem o Carlos Natalino, tá? Ele é da segunda chamada. Hoje em dia ele mora na Suécia, tá? Ele está lá na Chalmers. Ele tem um testemunho bem interessante sobre o programa. Ele não tinha um pouco de clareza onde ele estava se inscrevendo, né? Ele é lá da chamada de 2013. Atualmente ele está fazendo pós-doutorado na Chalmers e também passou um tempo na KTH. Ele fez sanduíche. Depois ele voltou para a Suécia com bolsa da Suécia de pós-doc na KTH, que é o Royal Institute of Technology, né? E hoje em dia ele está na Chalmers, tá? A Carolina Francisca Angeles também, ela foi bolsista da nossa 4ª chamada. O testemunho dela, mais do que uma maneira de aplicar na prática meus conhecimentos técnicos, também foi uma forma de desenvolver outras habilidades, como gestão de projetos, desenvolvimento de propostas e diálogo com a indústria. Ela também mora na Suécia, então são 2 casos bem emblemáticos de pessoas que se mudaram para a Suécia, e esse início dessa nova trajetória de vida foi a partir da bolsa desse programa. Tá? Casos de sucesso. O ano passado, no meio do ano, nós fizemos uma pesquisa com ex-bolsistas, da primeira chamada até a 5ª chamada, tá? Foram 44 entrevistados, a gente teve quase 70% de respostas, para saber impacto na vida pessoal, na carreira, os resultados, né? E essa pesquisa foi muito em função de comemorar, né? Celebrar os 10 anos. Uma maneira também de estimular outras indústrias a ter um tipo de acordo parecido com o CNPq, que está totalmente aberto para isso. Aqui eu tenho 6 destaques. Desculpa estar em inglês, mas isso faz parte de uma outra apresentação de casos de sucesso, tá? E eu quis aproveitar. A professora Emila Villani, ela é da primeira chamada. Hoje em dia ela é pró-reitora de pesquisa no ITA, tá? Está num outro momento de carreira. E ela também ela é o principal ponto de contato da Cooperação Brasil-Suécia em Aeronáutica, que tem uma governança muito bem estabelecida, tem um portfólio de projetos. Ela é o ponto de contato, tá? Ela teve vários artigos, né, relacionados à pesquisa em si, que ela realizou lá na Chalmers, e outros relacionados à Cooperação Brasil-Suécia, tá?
Ela participa de alguns projetos financiados por agências, né, de financiamento de projetos bilaterais envolvendo indústria, no caso a Vinnova, na Suécia, e a FINEP no Brasil, que acho que todo mundo conhece a FINEP, na área de Human Machine Interaction, tá? Ela coordena workshops, também tem a implementação de um programa de cátedras do CISV e da SAB no ITA, tem participado desde o começo, uma grande amiga, e também participou do início do Barinet, que é uma rede de pesquisa na área aeroespacial, que tem grande cooperação com outro centro virtual chamado SAC na Suécia, tá? Então, como a gente disse, tem muitos efeitos e transbordamentos aí da ida dela à Suécia. O segundo caso é o professor Renato Machado, ele é da chamada 2, ele teve na Suécia, naquele tempo ele era da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Hoje em dia ele está no ITA, tá? Mudou de universidade. Ele tem muitos artigos publicados na área específica, é uma área de radar que eles trabalham, tá? Também teve uma continuidade essa colaboração e vários projetos aprovados por agência de financiamento no Brasil ou na Suécia, tá? Em relação à pesquisa original. Foram 4 no Brasil e um projeto na Suécia. Como ele fala lá no nosso relatório, isso foi um ponto de mudança na carreira dele, quando ele fez a bolsa, tá? Hoje em dia, ele é o líder de pesquisa nessa área específica de radar no ITA. O outro é o professor Danilo Carastan, ele é da 4ª chamada, ele é professor da UFABC, também muitos artigos e teve muitos projetos aprovados como continuidade, já organizou vários workshops com a Chalmers, com a Linköping, juntamente com o CISB, tem muita colaboração em curso, né, atualmente, com universidades e companhias na Suécia, não só SAAB, tem a SAAB, já teve uma startup, 2 ou 3 universidades, e com o pessoal na área de grafeno, né, o Sil Grafen, é uma agenda estratégica na área de grafeno, que ele tem aí parceria, está muito feliz. Vamos lá, o próximo. Professor Luiz Gonzaga, que era do ITA quando foi para a Suécia, atualmente ele está aposentado, ele é diretor-chefe de pesquisa no Instituto Senai, em Santa Catarina. A grande entrega dele do projeto foi a implementação do Laboratório de Fatores Humanos no ITA, o UMAER, tá? Em decorrência do projeto que ele realizou na Suécia, tá? Como decorrência do projeto É verdade. UMAER, muito bem, alguém confirmou aí. Como decorrência do projeto do UMAER, ele foi integrado a um projeto CIVOR, com relacionamento aí com a Embraer, e atualmente existe um centro de pesquisa e engenharia, ITA Embraer FAPES, chamado FlyMove, que muito em decorrência dessa bolsa inicial do professor Luiz Gonzaga. Ele teve na Suécia em 2 momentos, para fazer o pós-doc, depois ele voltou para o Brasil, aí ele volta de novo para a Suécia por 6 meses, por um projeto, uma continuidade, e depois ele retorna para o ITA por mais algum tempo e aí se aposenta. Tá? E, atualmente, como eu disse, ele está lá no Senai. Ou seja, efeitos e também a gente diz que é um potencial de spillovers enorme. Por quê? Hoje em dia ele lidera um grupo Senai, né? Uma unidade Embrapi. Atualmente tem uma chamada aberta Embrapi Vinnova, né? Então, ele acaba sendo um ponto que catalisa projetos bilaterais, porque ele já esteve na Suécia por muito tempo, conhece muita gente, conhece como aquele ecossistema funciona, é uma pessoa com muita capacidade de estimular projetos bilaterais e continuar essa colaboração. Isso é algo que a gente está medindo sempre e procura sempre estimular todos que assumem as bolsas e realizam sua pesquisa. A Bruna, uma jovem, né? Ela é estatística, tá? Ela foi da nossa 6ª chamada, tá? Ela tem uma história muito diferente de todos. Ela, em função do projeto, foram 3 artigos. Hoje em dia, ela é professora na BTH, tá? E ela realizou lá um tempo, nossa, somente 4 meses, aí ela foi convidada a assumir uma posição na universidade, tá? Então, a gente está muito feliz. E também, o que é legal? Atualmente, ela na BTH, ela trabalha muito com o professor Renato Machado nessa área de pesquisa, então, sem dúvida, é um grande ponto de conexão e que estimula a continuidade da colaboração com grupos que ela já trabalhou no Brasil, tá? Principalmente por estar numa instituição sueca.
O último que eu coloquei aqui é o professor Fábio Verdi, da UFSCar, de Sorocaba. Já teve um artigo publicado. Ele comentou com a gente que ele participou de um congresso, o Sigmetrics, uma conferência muito competitiva no que tange a ter papers aprovados, ele conseguiu aprovação, tá? E ele continua a colaboração com o grupo da KTH que ele esteve e também integrou outros autores, que sem dúvida outros atores no Brasil, da Federal de Uberlândia e o Instituto Federal do Sul de Minas. Super legal, né? O highlight Isso aqui, como ele mesmo. está expandindo, né, essa rede de pesquisa bilateral para outras Pronto. instituições. Vamos lá, mais informações. Bom, como eu disse, a gente tem um hot site da chamada, tá aqui o link para vocês, tá? Tirarem dúvidas, ter acesso ao template. Se vocês querem saber onde está a chamada em si, a gente tem aqui esse endereço, se bem que é só colocar o nome da chamada no Google, vai direto lá no site do governo, vocês acham? Se vocês quiserem conhecer o nosso relatório, onde fala sobre esses casos de sucesso, esses 6 e mais alguns, não só de pesquisadores, mas também de startups que já foram conosco para a Suécia, outros pesquisadores num programa de mobilidade que financia viagem de uma semana, você pode acessar o report lá no site do CIS, tá? Dúvidas ou esclarecimentos? Tem 2 canais. Ou o canal do CISB, né, que é o projects@cisb.org.br, ou o atendimento@cnpq.br, bem para dúvidas específicas, bem da chamada. Vamos lembrar que isso é uma chamada pública, tá? Então, tem regras bem restritivas, que é interessante vocês olharem, analisarem, verem as regras, né, do edital e tirarem as dúvidas, né? Como muitos falam, não deixe para a última hora, lá na chamada falando assim, não deixe para a última hora para aplicar, porque muitas vezes pode ter um problema na plataforma, ou você ter uma dúvida específica, é sempre legal você não deixar para a última hora a sua aplicação, tá bom? E agora vamos lá falar sobre a nossa sessão, né, Q&A, né? Dúvidas e respostas. Eu estou aqui para compartilhar meu conhecimento com vocês. Deixa eu ver se tem alguma no chat. Ver se eu consigo aqui. Aqui. Sim, o Gerson perguntou se esse material vai ser enviado por e-mail. Sim, vai. Até o final do dia, vocês vão receber no e-mail de vocês, tá? Aqueles que vocês se cadastraram para o webinar. Esse material em PDF vai ser enviado e amanhã também deve estar lá no nosso canal do YouTube e eu vou fazer o upload, tá bom? Isso, Flávio, exatamente. O vídeo amanhã deve estar lá no nosso canal do YouTube e eu também passo para vocês o link, tá bom? Mais alguma outra dúvida? Fiquem à vontade, quem quiser levantar a mão, abrir a câmera, fazer a pergunta, eu estou super à disposição. Opa, alguém tem? Oi, Grace? dá licença, tudo bem? Olá, Grace, muito prazer. Estou bem, e você? Então, eu tenho uma dúvida, eu sou pós-doc aqui da UERJ, eu faço pesquisa com os pilotos de caça, com a parte de desempenho humano, né? Com os pilotos do Gripen. A gente tem um grupo, na verdade, de pessoas que estão envolvidas no projeto, então tem gente que a gente estava pensando em mandar para doutorado sanduíche, né? Para a Sim, Suécia, inclusive, a gente, através da Força Aérea e através de alguns contatos com as universidades lá, a gente tentou fazer contato para ver se a gente conseguia enviar alguém do nosso grupo, né, ou eu, outra pessoa do grupo, para fazer pesquisa lá com as centrífugas, né? E a gente teve assim um pouco de dificuldade de estabelecer, né, de formalizar esse contato, porque a gente até inclusive tinha 2 bolsas de doutorado sanduíche pelo Procad Defesa, que foi um edital que a gente ganhou com o nosso projeto. tá. É, e aí, agora a gente. Por que que a gente se interessou, né, pelo programa de vocês? Porque eu acho que já é uma coisa que já ajuda nesse contato também, né? Indo pela. Ou eu estou enganada? A gente já teria que ter o contato da universidade lá? Ou vocês ajudam a estabelecer essa parceria com a universidade lá? Como é que é? Não a parceria com a universidade, institucionalmente não, mas exatamente, o Aham. que que eu falo para você?
olha lá no meu hot site, a gente tem um template de ideia, descreve exatamente qual que é a ideia, né? Ah, eu quero mandar alguém de sanduíche nessa, com esse projeto, que de repente é um projeto em Uhum. andamento que você tem, ou você fazer um pós-doc, você tem que ter, escrever alguma coisa para a gente. O que nós vamos fazer? Eu tenho um ponto de contato na SAB, também muitos, né, em várias universidades, que a gente já está aí há muito Legal. tempo. Aham. A gente se coordena, né, entre os clusters tecnológicos da SAB, para ver se, primeiro, é o seguinte, a SAB tem que ter Interesse. interesse nessa Sim, pesquisa. Não sem dúvida. necessariamente o Dripping, a turma do projeto do Dripping, isso é uma coisa separada, tá? Aham. Eles têm que ter interesse nisso. Eles tendo interesse, provavelmente o professor que vai ser o supervisor está dentro do cluster tecnológico que se interessou pela rede que eles Perfeito. têm, tá? Por exemplo, se Legal. você olhar estatisticamente, a universidade que mais recebeu foi a Universidade de Linköping, que é onde a SAAB fica, SAAB Aeronáutica, tá? Então, Aham. escreve lá no template, quer seja para você, se é você pós-doc que tem interesse, ou algum aluno que você orienta deste programa, até conta uma história, e fala mais ou menos qual é a área de interesse, tá? Que a gente Interessante. verifica se eles têm interesse, sim, em apoiar esse teu projeto. Ah, bem legal. E aí, nesse caso, pode ser tanto mestrado, doutorado, quanto pós-doc? Não, Sanduíche ou não? somente Só pós-doc doutorado. e doutorado sanduíche. Mestrado Só não pós-doc existe e na doutorado. Suécia, Na tá? verdade, não tem, né? O mestrado Tá. científico, né, como a gente conhece, Uhum. lá é diferente, né? Aí, nesse caso, a pessoa tendo algum tipo de bolsa daqui, ela tem que suspender a bolsa daqui para poder pegar de vocês, né? Provavelmente com algum órgão de fomento aqui não tem como acumular, né? Não, não pode acumular bolsa. Se ele estiver Exatamente. fazendo o doutorado sanduíche, de repente tem da Uhum. sua agência estadual, quando ele Isso. assumir a do CNPq, vem uma do governo federal, ele suspende a outra, né? E vai com a do Uhum. CNPq, não se acumula bolsas Mas pelo acordo, né, que vai você assinar com o sabe se já teve CNPq. alguém que, quando voltar, ele retoma a bolsa anterior ou não? Aí De não, né? sanduíche? Todo mundo. Depois que ele retoma a outra bolsa que ele tinha Sim. do fomento aqui Tem e caso, consegue sim. suspender temporariamente, né? Exatamente. O que, se você tiver uma da sua FAP local, ele tem que informar isso. Olha, consegui um doutorado de sanduíche, né? Com recurso do CNPq, que Uhum. de repente é diferente da sua FAP. Ao retornar no Brasil, ele retorna. Na realidade, a sua FAP local vai ficar muito feliz, né? Porque isso agrega muito no indicador dele, da FAP. Sim, sem dúvida. Entendeu? E para Legal. você, como Tá ótimo. universidade, como grupo de pesquisa, não tenha dúvida. Ah, muito bom. Obrigada pelos esclarecimentos aí. Imagina, estou à disposição. Mônica? Doutora Mônica. Oi, tudo bem? Tudo? Muito obrigado, foi bem explicativo, bem direto. Eu tenho duas perguntas bem diretas também. Uma é se tem limite de idade para aplicação e se tem limite entre o doutorado e esse pós-doc, de tempo também, porque eu tenho um doutorado de 2004 e fiz recentemente dois, como se fossem pós-doc, foram visiting research na Universidade de York e depois na Universidade na Alemanha. Ó. hum. Eu quero saber, porque uns falam que não, que já foi. Tá, ó, eu vou dizer a minha experiência, mas essa é a típica da pergunta que você tem que chegar lá, checar lá com atendimento@cnpq.br. Mas, ó, de acordo, tô aqui desde a primeira chamada, de tudo que eu já vi, Mônica, não tem limite de idade, tá? E outra coisa, a questão de você já ter feito doutorado e ter feito visiting research, né? Parará, o que é Uhum. importante você lá olhar nos critérios de avaliação lá da chamada, que é exatamente seu histórico, sua produção científica, são critérios para o julgamento, entendeu? Isso que é importante, tá? Você tem que olhar Não, bem lá, publicação, um publicação, isso que é monte, importante, não tem limite de publicação. idade, tá? Isso. Isso não existe, porque isso É porque seria. no Marie Curie tem, no Marie Curie deles tem. E também a outra pergunta era, eu tenho dupla cidadania, também não tem problema com essa coisa do visto, né, de Europa e brasileira. Acho que Você já até tem facilita. dupla cidadania da onde? Italiana, Então, você não precisa tirar visto para estar na não Suécia. preciso. Você facilita. Esse ano a gente tem um caso exatamente igual a esse. Tem um brasileiro, também foi direto. Também já tivemos vários que tinham dupla cidadania. É abençoado seja. É só conseguir a bolsa.
e você pode se matricular lá no programa de pós-graduação, e aí você usa o seu passaporte de lá para se matricular. Não tem problema nenhum. Tá, e Facilita. você tem ideia do valor da bolsa? É de lá? É Ah, em euro? Não tem, é com não, é em eles lá. SEC. Eu não coloquei aqui, Ah, mas tá. dá uma olhadinha lá na chamada, né? Tá, Que você clica, na chamada tem a bolsa em SEC. Ou tá se não, calculando. depois, quando eu mandar o e-mail para vocês, eu coloco uma tela aqui, quanto que é a bolsa em SEC de pós-doc e de sanduíche, e depois o adicional. Eu coloco para vocês. Nunca sei decorar esse Ah, número, tá ótimo, muito mas obrigada. te garanto que vocês vivem muito bem com esse valor lá na Suécia. Ah, tá ótimo, porque eu tenho um deles lá que tá bem enxuto, assim, e eles querem pesquisadores brasileiros, porque nós trabalhamos e muito bem, com altíssima qualidade aí. Não, não assim, sem, não fica para ninguém. A gente é muito bom. Não tenho dúvida. Vide os nossos casos de sucesso aí, alguns exemplos que eu coloquei, né? Todos são muito bem elogiados, né? E são muito bem recebidos também. Mas o valor é mais do que suficiente, principalmente porque existe o complemento, tá? O complemento ajuda muito. Mais alguém tem perguntas? Não? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui, o Gerson tem uma pergunta. É possível que a parceria ocorra com um pesquisador no Brasil sem ter que ir para a Suécia, ou seja, manter a pesquisa no Brasil? Não, a gente está aqui falando sobre bolsas, né, para você aplicar lá. Eu não sei qual é o seu objetivo, Gerson. Você quer fazer parceria com um professor sueco? Preciso saber em qual área do conhecimento, tá? Então faz o seguinte, manda um e-mail para a gente lá no project ou no contact@cis.org.br. Eu vou ver especificamente qual a sua área, qual o seu tema, porque se eu conhecer alguém, algum professor, eu posso te indicar e você tenta estabelecer alguma parceria com ele, algum contato, alguma colaboração, tá? Eu te ajudo. Mas aqui é um programa específico para aplicação de projetos, obtenção de bolsas, mobilidade. Tá bom? Respondido, Gerson? Ó, você pode mandar para o contact@cise.org.br ou projects. Ok, Gerson? Mais alguém tem dúvida? É, Vamos lá, Francisco. não, eu queria eu já quando começou essa parceria aí do CISB, eu fui uma vez, mas eu estava concluindo meu doutorado, né? Hum, E pelo PGCTE do IAV, sabe? E na época até eu conversei com o professor Peter Cruz, não Peter sei Cruz, se sim. é. E aí, mas ficou uma coisa assim muito. Eu estava finalizando, né, concluindo meu doutorado, e aí ia ficar complicado, entendeu? Porque é, já estava na iminência de defender e tal, e Aham. depois perdi o contato, né? E essa seria uma área que eu continuei trabalhando, mas eu não, até hoje eu não fiz nenhum pós-doc e tampouco, digamos, nenhuma contribuição com outra instituição, porque lá no IAV, por ser uma organização militar, Sim. então é um pouco, digamos, blindado a nossa cooperação. Mas, no caso na época, eles até fizeram, teve uma comissão que fez uma visita lá no IAV, né? Sim. Então, enfim, eu queria ver essa possibilidade aí e tal, quer dizer, então talvez já direcionada aí para essa área do Dr. Peter Cruz, que é a área de sensores e materiais, entendeu? A- Tem como eu
pegar esse link aí? Porque- Ó, o que eu te recomendo você pode preencher o template da ideia, ou eu posso te mandar um e-mail depois, te mandar um e-mail do Peter Cruz, né? Se você Certo. não tem ainda, se você tiver, você pode retomar o contato com ele, contar um pouquinho da sua história. Olha, nos encontramos 5 anos atrás, 7 anos atrás, naquele momento eu estava assim, agora eu tenho outro momento de vida e tenho interesse, né, nessa área de pesquisa e Aham. verificar se ele tem o interesse, tá? Um ponto importante, acho que o Peter está se aposentando daqui uns 2 anos, mas ele tem já um programa de transição ali dentro do grupo da Lean Shopping, porque Sei. lá quando eles se aposentam, eles fazem uma transição bem longa, tá? Mas como Uhum. você já o conhece, você tem um caminho para conversar com ele, né? Na Certo? verdade, viu? Só aproveitando aqui o gancho aqui, eu fui, a primeiro contato que eu tive com ele foi lá em São Paulo, com vocês promoveram um workshop lá, não sei se era o primeiro, era um dos primeiros, pelo menos. Foi mais ou menos em 2015, ou 2013, mais ou menos entre esses 2 anos aí. E daí eu também me lembro de você lá, né? E também, e no caso do Dr. Peter Cruz, Hum. quer dizer, tive um contato com ele, assim, inclusive deixei um currículo, porque eu também tenho uma experiência aeronáutica, né? Tá? E, e aí, o que acontece? Tudo converge para uma contribuição, porque, inclusive, hoje eu tenho algumas publicações nesse nicho, nesse segmento aí, entendeu? Materiais voltados para é, emprego é, aeroespacial, né? Isso já tem também a indústria aeronáutica, entendeu? Tá. Mas, então, na época, eu achei que ia dar para fazer, mas aí acabamos perdendo o link. Talvez se eu conseguir, porque ele está lá em lixo, Isso. ainda, né? Ele vem regularmente ao Brasil 2, 3 vezes por ano, É, né? Porque ele tem uma cátedra, né? aham. E aí eu te aconselho, você pode fazer duas coisas, como eu te falei. Você pode mandar um e-mail direto para ele, ou você pode preencher lá o E template nem da sei ideia se e ele vai mandar para a lembrar gente. de mim, entendeu? Eu acho Que nem que você fala, o não eu já tenho, é esse, né? Mais ou é, menos assim. Mas aí exatamente. se, eu agradeceria se você puder me mandar, então, o link dele também. Sei lá, eu vou procurar na internet, Eu assim te como eu mando, já pode tive. deixar que eu te Tá, mando o e-mail, eu agradeço, viu? Muito obrigado. É tá? isso só. E se Tá, você não conseguir retorno dele, depois você fala comigo, fala com a gente, tá? tá bom, tá certo. Deixa eu ver Obrigado aqui. pela sua. Imagina. E Francisco, o que que é importante? Você conversar muito internamente com o seu instituto de pesquisa, que está debaixo aí do guarda-chuva do DCTA, Ministério da Defesa, se eles Tá, permitem que nessa área específica você aplique para fazer uma pós-graduação fora. Isso é importante porque é área de defesa e a gente sabe um pouco sobre se pode ser sensível ou não. O teu instituto tem que certo. estar sabendo e estar ciente desde o começo. É a minha recomendação. Acho que você entende, né? Eu entendo, tá? E foi bom você pontuar esse item aí que às vezes fica meio assim, a gente para não pular as etapas, né? Então, Exatamente. eu pode deixar que eu vou consultar isso aí antes, se bem que até mesmo essa minha participação aqui desse webinar, Hum, eu notifiquei lá o pessoal, olha, tal, em princípio ninguém se opôs, porque vai tá ligado ao gripe, então, pelo menos a minha, digamos, o propósito do meu material, né? Então, enfim, falou, ó, vai lá, conversa, vê o que, né? Vai, porque eu não sabia nem qual seria, vamos dizer, o desenrolar aqui dessa conversa aqui que nós estamos tendo, né? Eu estou achando assim, é um primeiro approach, né? E isso. não sei se eu estou sem querer desdenhar, tá? Eu digo assim, eu acho que funciona até como um veículo de introduzir lá, ou retomar lá o que eu no passado já tentei. Tá? Exatamente. O Obrigado. que é importante, como a gente sempre fala, é estar dentro do tema e ser um tema de interesse, tanto do Peter, Uhum. né, como da SAAB, que tem um cofinanciamento. Isso que é importante, tá? Ok, Tá bom? tá bom.
Muito Então obrigado. vamos, imagina, um prazer. Qualquer dúvida, Uhum. tem um canal lá do CISB. Deixa eu ver aqui que tem mais mensagens. Tem interesse. Olha, a Drace aqui tem interesse em parceria com o IEAV para o próximo edital para a defesa. O Francisco, dá uma olhadinha aqui no chat. Acho que você tem um bom contato a fazer com a professora Drace, que falou um pouquinho aí já com a gente. Consegue Legal. acessar o chat, ver o telefone dela? Eu ainda não, digamos, não sei os caminhos, porque, para falar a verdade, eu também, a internet estava com problema, eu tive dificuldade até de entrar aqui, inicialmente, né? Tá, pode deixar Mas, que eu te mando o telefone dela. se puder fazer o favor, tá? Mais uma vez, né? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho que eu estou perdendo aqui. Adrês, qual o tempo mínimo de permanência? Já teve gente que de sanduíche foi 6 meses, tá? Geralmente o pessoal coloca 12 meses, tá? Tanto para pós-doc É, como para sanduíche. Primeiro que é o seguinte, para você chegar lá e se adaptar, você demora 1, 2 meses. Eu não recomendo 6 certo. meses, tá? É. Estou respondendo aqui a Adrês e você também, Francisco. A gente recomenda 12 meses. Mas só uma pergunta. Diga. No caso de, vamos supor, lá toda a interação vai ser tudo em inglês, né, inicialmente, né? Que nem eu, por exemplo, eu tive uma missão para a Alemanha, por exemplo, eu me preparei lá, mas assim, desculpa a simplicidade, mas para eu chegar num restaurante, sei lá, pedir alguma, mas não para dominar fluentemente, entendeu? Então, a mesma coisa eu diria para o sueco, que no Então, evento que dá certo, não há nem tempo hábil para eu me preparar, mas né? você quer se preparar em qual língua? No sueco? Não, não, aí que tá. Não sei se daria. Posso até Não, me empenhar não é nisso aí. necessário. Não, não. Não é O que nesse. Então, é existe isso é que a eu quero. fluência em Toda a inglês. tratativa vai ser em inglês, pelo que eu Exatamente. suponho, né? E. Exatamente, é em inglês. Tanto que o teu professor post lá, geralmente na sua carta de aceite, né, de você como pesquisador, ele geralmente declara que você tem a fluência, tá? Então toda a Certo. interação lá é em inglês. Os suecos falam muito bem inglês, tá? Tá. Não é necessário Pelo saber que eu, nada de pelo que sueco. eu conversei com o professor Peter, né? Se, eu acho que dá para fazer uma interação. Assim, não que o meu inglês também não. É aquela coisa, a gente faz um avançado, fica um tempo sem usar, e daí aquilo retrocede também, mas enfim, dá para uma universidade. E o meu co-orientador também, fora aqui, quando eu fiz um sanduíche, também ele era inglês também, aliás, inglês londrino, né? Mas eu conseguia me comunicar com ele, interagir legal até. É porque eu estou te Ótimo. falando, porque talvez, ó, esse. Eu não sei se um ano, esse materiais, se já tem alguma coisa mais ou menos delineada, é, quer dizer, dá para fazer até em 6 meses, alguma coisa assim, entendeu? Eu não tô, mas aí, enfim, depois ele tem uma ideia mais elaborada, tal, que É, demanda mais tempo, sem dúvida. é. Olha, nós recomendamos no mínimo 9 Tá. meses, 12 meses. O ideal é 12 meses, que é o que eu te falei. Para você chegar lá, se adaptar, é 1 mês e meio. Todos falam isso. E o ideal é o seguinte: é você entender um pouco como é o ecossistema, a universidade, como a Ah, SAAD, tá. você vai ter reuniões de supervisão, você tem o famoso FICA lá no grupo de pesquisa que você está. É um período bem legal para você aprender muito, trocar muito com muita gente lá, não só o Peter, se for o Peter e o grupo dele. Por isso que a gente Aham. recomenda 9 meses, 12 meses, tá? Eu, Ok. particularmente, acho 6 meses pouco. Quem foi 6 meses se arrependeu. Tem gente que foi Entendi. 6 meses e pediu para continuar mais tempo. Em tempos difíceis, o CNPq recusou. E se você vai 6 meses, se você quer pedir para ficar mais tempo, no terceiro mês você já tem que pedir, por causa do prazo. Muitas vezes não dá tempo de da extensão, tá? Por isso que eu falo Aham. para todos: 9 meses, o ideal é 12 meses, é o que todos falam.
e a gente acompanha aqui a todo muito para ser bem legal para você e para quem está te recebendo, legal? Para produzir, tá bom? Entendi. Vamos Tá lá, a joia. dúvida da Luísa. Ó, minha dúvida para bolsas de pós-doutorado. Existe uma permanência mínima? Bom, acabei de responder, Luísa. A gente indica 9 meses, 12 meses. O bolsista precisa ter vínculo com alguma instituição de ensino no Brasil? Não, se ele já tiver o doutorado, tá? Ele pode ter vínculo com a startup, não tem problema nenhum. O que ele tem que ter é o doutorado, tá? E aí ele é elegível para aplicar no pós-doc. Eu indico que você leia muito bem a chamada, tá? Os RNs lá da chamada e qualquer outra dúvida, manda e-mail lá para o atendimento@cnpq.br. Vamos lá. Tainara, minha pesquisa na área de metrologia ótica, faço doutorado, é possível fazer um projeto na área de qualidade para análise de materiais compostos? Sim, é possível. Não sei te dizer se é um bom projeto ou não, se vão ter interesse ou não. O que eu te indico é que preencha lá o template com a sua ideia de projeto, manda para a gente, que a gente vai verificar se eles têm interesse, tá? Na área de automação, são incluídas estratégias inteligentes de busca? Sim, uma boa área. Lucas, novamente, não posso confirmar ou não se vai ter interesse especificamente nessa área. O que você tem que fazer é preencher o template da ideia, com a sua ideia de projeto, colocar um resumo, o seu currículo, dizer se é sanduíche, se é pós-doc, aonde você está, tá? Em qual universidade atualmente, e eu peço para o pessoal fazer uma avaliação e verificar o interesse ou não, e também indicar um host. Pós-doc. Ótimo, Lucas. Tá bom? Respondido. Mônica, nem é do estilo. Dou aula de inglês para pesquisadores. Ótimo. Então, Mônica, muito bem. Ótimo. E aí, mais alguma pergunta? Não? Bom, se vocês não têm mais pergunta, gostaria de agradecer aí o tempo de vocês, foi ótimo. Boas dúvidas, boas perguntas, espero ter esclarecido a todos. Vou mandar o material aqui para vocês em seguida, até o final da tarde vocês já recebem. E qualquer dúvida, vocês têm os nossos canais e amanhã deve estar subindo lá no nosso canal do YouTube, aí vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Lucas, deixa eu ver. Eu perdi o começo da fala. O direcionamento ao orientador seria realizado após o preenchimento? Sim, por favor, Lucas, entra lá no nosso hot site, vê lá o template da ideia, preenche, que a partir da sua ideia, do seu projeto, tá? Eu vou enviar para a Suécia, para o meu ponto de contato, eles vão avaliar se eles têm interesse ou não nessa sua ideia, descreva ela, qual seria o seu projeto, tá? Verificar se eles têm interesse e pedir indicação de quem poderia ser o host da sua pesquisa, porque o host sempre são professores, né, de grupos de pesquisa de universidades suecas, tá bom? Respondido, Lucas? Ótimo. Tá? Alguma outra dúvida antes de eu encerrar? Não? Então tá ótimo. Novamente, muito obrigada, tá? Um grande prazer falar com vocês, conhecer muita gente legal novamente. Sempre um grande prazer e a gente está por aqui para apoiar vocês. E não se esqueçam, o deadline, né, para submissão de proposta é 29 de fevereiro de 2024. Ano bissexto, esse ano temos 29 de fevereiro, tá? Não deixem para o último momento, ainda temos quase um mês aí para apoiar vocês, tá? Muito obrigado e uma boa tarde. Encerro assim o webinar. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.